Bom dia! Ok, vamos começar a parte normal de aula agora. Tem mais uma parte que não vou mostrar aqui porque eu não tenho acesso para baixar o que eu preciso baixar, que tem a ver com a Haskell, mas procurem ajuda no Zulip para começar pelo menos a etapa. Só tem uns 10 alunos que já alegaram que estão prontos para trabalhar em Haskell e a turma tem 70. E faz mais que uma semana que eu botei isso lá, então o tempo passando é meio inaceitável, obviamente. Ok, vamos voltar agora para falar de inteiros, depois desse desabafo. A gente tem demonstrado umas coisas, estamos ainda na especificação, na primeira especificação. A gente estava pensando que gostaríamos de demonstrar essas coisas, essas deveriam ser teoremas. O anulador direito para o zero, multiplicativamente falando, não tem zero divisores, e o cancelamento direito multiplicativo, onde eu decoro essa coisa com um asterisco para enfatizar que não é literalmente cancelamento direito. Inclusive, cancelamento direito eu nem deveria ter esperanças de conseguir, porque eu sei que nos inteiros do meu coração não vale. Ok? Toda essa coisa, espero que não tenha nada novo. E a gente estava discutindo aqui, a gente teve esse plicker, se não me engano, também sobre isso, qual das duas coisas ia botar, e a gente descobriu que, na verdade, ok, ainda não descobrimos isso. Acho que alguém fez essa parte aqui no Zulip, estou errado? Alguém quer assumir... Assumir é o verbo errado aqui. Assumir que não fez seria melhor, mas enfim. Alguém quer se orgulhar que fez alguma dessas duas direções? Se não me engano, houve pelo menos uma das duas. Teve? As duas ou uma? Eu acho que foi só uma, ok. Então está sobrevivendo mais uma e tem muita briga para comprar lá, para garantir que, para descobrir, na verdade, que essas duas são equivalentes entre si. Essa a gente já consegue demonstrar. Eu sei que alguém já fechou essa no Zulip. E uma dica aqui era que em algum momento eu vou precisar usar distributividade, porque também um teorema que envolve tanto o lado aditivo quanto o lado multiplicativo dos meus inteiros. E então estamos ainda na versão 1, onde vamos precisar escolher um dos dois para botar lá. E se não me engano, a gente entrou na versão 2 e a gente incluiu esse cara aqui como axioma. Não tenho certeza, vai aparecer daqui a pouco o que a gente fez de fato. E introduzimos a relação que a gente vai acabar estudando mais nessa disciplina toda, para a teoria dos números inteiros, que é a relação de divide. E nosso primeiro objetivo é demonstrar que ela de fato merece o nome de ordem. E quando a gente fala de ordem, precisamos se liberar dessa ideia que a ordem que eu sei dos inteiros é essa aqui, sei lá, o zero é menor de 1, blá blá blá. Essa é uma ordem nos inteiros, não é a única. Qualquer relação que é transitiva, reflexiva e antissimétrica merece o nome de ordem. Agora, essa de fato, a divide, não é as três coisas que precisa ser para ser de fato uma ordem oficial. Ela é quase lá, porque está faltando essa ideia de antissimetria. Alguém vai falar para mim o que significa antissimétrica, uma relação? Falamos aqui. Não. Ok, pior ainda. Dá uma impressão que a antissimétrica seria não simétrica, mas espera aí. Se a gente quisesse só falar isso, a gente falaria não é simétrica. Ok? Pior ainda, estou falando porque existe outra propriedade chamada assimetria, que etimologicamente falando fica mais perto do que você queria falar. Não é simétrica. Novamente, não significa não simétrica. Vamos lá. O que significa simétrica? Mãos. Agora quero mãos. Isso a gente viu. Simétrica, sim. Sim, Tainá, sim. Simétrico é algo que é igual dos dois lados. Ok, quero uma tá certa, assim, entre umas aspas. Quero uma coisa um pouco mais formal, no sentido de, quando eu vou falar que uma relação, sei lá, R, vamos chamar R da relação, no sentido de o quê? Vamos lá. Então, a R, qual o tipo da R? Não. Se fosse para alfa, seria operação. Ela é uma relação, a única diferença é essa. Significa que cada dois bichinhos de alfa, ela vai falar, ok, de fato ou não de fato. Okay? Então, quando que eu vou chamar ela de simétrica, queria uma coisa que eu vou escrever exatamente a ideia que a Tainá falou, mas com uma ideia de usando fórmula.
Porque se fala igual dos dois, o que significa dos dois? Eu quero uma coisa que compila na nossa linguagem. Tem sugestão? Não? Alguém tem sugestão? Consigo ver vocês não. Milena, é? Alfa cross alfa, peraí, começou ruim aqui. Porque o alfa cross alfa é um type, certo? Você quer... Ah, não, tu está confundindo aqui. Isso seria a alegação que essa seta é simétrica. Tá? Mas não estou falando isso. Quem vai ser simétrico aqui seria esse R. Pergunta é como posso descrever essa ideia. Um exemplo de R é essa relação. Outro exemplo de R é a igualdade. Outro exemplo de R seria, sei lá, o divide que a gente definiu. Quero só saber o que significa que uma relação é simétrica. Pedro, a tua sugestão era? Era para todo AB, Aham. A igual a B e B igual a A. Igual? De onde vem essa igualdade? De qual tipo são essas coisas? O A e B? A e B é objetos De qual tipo? deles. Não necessariamente, certo? Porque eu estou tentando descrever o que significa isso no contexto geral. Para um tipo alfa qualquer. Então, os A e B aqui vão ser habitantes do tipo alfa. E se eu escrever... Ok, vamos lá. Então, tem algo para discutir aqui. Se eu escrever isso... A ideia é pensar nesse R como um verbo, certo? O A R com B... Se é somente se... O B R com A. Isso, se eu falar que o R é simétrica, significa isso. E deixo vocês pensar que, na verdade, essa parte aqui não é necessária, porque já que toda a proposição é simétrica nela mesma, isso não... Se eu esquecer esse lado, acabaria tendo a mesma extensão, a mesma ideia. Isso é o que significa que a R é simétrica. O que significa que ela é reflexiva? Ok, poucas mãos. Ok, não, peraí, preciso brigar mais agora. A gente tinha um teorema e homework também, uma coisa resolvida aqui, demonstrando que essa coisa é reflexiva e demonstrando que essa coisa é transitiva. Então, pelo menos reflexiva e transitiva, eu devo saber o que significa. No pior dos casos, eu tentei demonstrar isso, não consegui, mas para tentar demonstrar algo, significa que eu entendi o que estou tentando demonstrar. Então, se eu não cheguei nem nesse nível, eu precisaria pedir ajuda no Zulip. Se não fiz isso, estou fazendo algo errado nos meus estudos nessa disciplina. Ok, vamos lá, Renan. Seria para todo A. Ok, a R reflexiva significa... Para todo A do tipo alfa. Continua. Tal que A, R, A. Adivinha com que eu vou brigar agora muito do que tu falou? Você falou para todo A, tal que algo. Se você falar para todo A, tal que algo, significa que você não está considerando todos os habitantes do alfa, mas apenas os legais que satisfazem esse tal que você quer. Inclusive, se você falar para todo A, tal que, acho que você continuou e falou isso, né? Então, presta atenção no português, mesmo sendo bugado o meu sotaque assim, para todo A, tal que o A relaciona com A. Eu não posso botar ponto final lá. Faltou falar o que acontece para todos esses A's, tais que são legais, eles fazem o quê? Se não falar isso, não proposição. Então, esse tal que, cuidado, é um arco grande e vai deixar tua frase incompilável. Então, o que você quis dizer é o seguinte, para todo A, o A é R com A. Ok? Isso é português, tá? Ok. E a outra coisa aqui era a transitividade. A R é transitiva. O que significa isso? Ok, tem mais mãos. Álvaro, vamos lá. Para todo A do tipo alfa. Aham.
Quem é B? Quem é B? Ah, eu defini B. Desculpa, tá. Não é definir, vou sempre comprar essa briga. Mas continua. É para todo A, B e C. Aham, ok. Começou bem agora. Do tipo alfa, obviamente, sim. Continua. É A, R, B, implica em B, R, C. Quem quer comprar uma briga aqui? Saudável. Vários. Esqueci teu nome? Anthony. Você qual Anthony mesmo? Só tem Não, infelizmente não. Temos 3. Anthony Gabriel. Você é o único Anthony que começa com Anthony, então. Vale aí. Quem mais é Anthony aqui? O Anthony, o outro Anthony está dormindo. Falei. Falta uma conjunção aí. Qual seria? B relação C. Muito bem. BR com... Então, a ideia é que se o A R com B e também o BR com C, então o A R consegue. Preciso parênteses aqui? Aqui ou aqui. É a primeira opção e não preciso parênteses. Por quê? Porque a gente discutiu que esse cara aqui pega mais forte que esse. Ok? Se a gente não tivesse feito esse acordo, precisaria essas parênteses aqui. Ok. Exatamente. Então, sabemos agora, talvez, o que significa que uma relação é simétrica, reflexiva, transitiva. A única que eu vou precisar mais para essa disciplina, na verdade, seria a antissimetria. Só para enfatizar que não é a negação da outra. E pior ainda, como falei, nem a assimétrica é a negação da outra. Tá. Vamos começar com a assimétrica, só para enfatizar isso. Simétrica significa que para qualquer AB, onde o A relaciona com B, o outro também relaciona. E isso nos permite falar os AB relacionam entre si, sem me preocupar se é de A para B ou de B para A. Então, por exemplo, uma relação simétrica entre humanos seria ser irmão de. O A é irmão de B, ok, eu posso falar eles são irmãos. Se não fosse simétrica, deveria falar quem faz isso com quem, porque a direção ia acabar sendo importante. O assimétrica está dizendo que para qualquer AB, assim que eu sei que o A relaciona com B, eu sei que o B não relaciona com A. E isso não é a mesma coisa de falar que apenas não é simétrica. Ok? Isso é bem mais forte. Então, por exemplo, uma relação assimétrica entre humanos seria que ser pai de. Assim que eu sei que o A é pai, não vamos entrar em filmes de viagem no tempo, coisas estranhas. Então, assim que eu sei que o A é pai de B, eu sei que o B não é pai de A. Ok? Sim. Na matemática, no caso, seria o menor e o maior? Assimétrica seria o estritamente menor. Assim que eu sei que o X é menor de Y, eu sei que o Y não é menor de X. Eu estou falando sobre os inteiros, a relação que você conhece desde criança. Ok? E agora, a antissimetria. Vou escrever a premissa dela e vocês vão adivinhar o que ela me permite concluir. Para todo AB, se por acaso eu tenho que o A relaciona com B e também que o B relaciona com A, sugestões sobre o que eu vou querer. Enzo? ARB diferente de BRA. Calma aí, tenta aí pelo lá, porque se você falar ARB diferente de BRA, significa que você trata esses dois caras como objetos, você fala que não são iguais. Não são objetos, são proposições. Aqui é a proposição que alega que o A está nessa relação com o B, aqui é a proposição que alega que o B está nessa relação com o A. Exemplo de relação antissimétrica é esse aqui. A igualdade também mas é bem extrema. Então pensem nesse exemplo que eu posso concluir aqui. Rafael? A igual B. Então, antissimetria é aquela que fala, olha, se esses dois, o primeiro relaciona com o segundo e o segundo com o primeiro, só pode ser porque na verdade era o mesmo cara. E exatamente um exemplo muito bom para pensar é o menor igual que a gente conhece desde criança sobre o favorito conjunto de números de vocês. Então, aqui seria A igual B.
Tem muito mais vocabulário aqui. Eu já considero que isso é muito mais do que deveria haver em FC1, mas enfim, a gente tem agora uma maneira de comunicar sem precisar falar cada vez todas essas coisas. Posso falar que era, sei lá, reflexiva, transitiva. Esquecem mais ou menos essa coisa, não vou acabar usando. As outras a gente vai usar. Só para salvar tinta, ok? Então, sobre o divide, que eu defini para significar isso, o A divide B significa que existe um inteiro K tal que o A vezes K é igual a B. Posso botar na mesa a proposição que essa é uma relação reflexiva. E traduz o que significa isso. Significa essa coisa. E vocês vão, enfatizando isso, demonstrar que de fato é uma relação reflexiva. E um corolário imediato disso é que o zero divide zero. A gente comprou essa briga no final da última aula, foi com o Rafael, falou, peraí, o zero não divide o zero, mas na verdade para decidir se divide ou não divide, eu usei o verbo errado, e meu ponto é exatamente isso. Não é questão de decisão. Eu defini o que significa A divide B, então não tenho direito de falar, eu vou decidir na verdade que o zero não divide zero. Eu defini essa coisa, então agora posso perguntar se por acaso o zero divide o zero, e de fato divide, é um caso especial dessa coisa que eu já demonstrei. Aqui eu demonstrei uma infinidade de relações. Demonstrei que o 42 divide o 42, o 3 divide o 3, e o 0 divide o 0 também. Supondo que eu consegui fechar essa demonstração. Se em algum momento aqui nessa demonstração você precisou falar, peraí, eu não tenho como continuar, e você gostaria de falar, peraí, sei lá, o B não poderia ser 0, o A não poderia ser 0, você deveria abandonar esse teorema e falar, vou demonstrar outra coisa, vou demonstrar que para todo A diferente zero, o A divide ele mesmo. Mas, de fato, eu consigo demonstrar isso. E é bem simples. A gente já falou aqui qual era o testemunha que eu vou precisar usar. Pega qual que era, qual testemunha, o 1. Ok? Então, por quê? Porque o A vezes 1, de fato, é igual a A. E como sei disso? Preciso justificar isso. Esses detalhinhos aqui eu deixei para vocês, ninguém fez. Ok. Corolário, então, 0 divide o 0, também o 1 divide o 1, e blá blá blá, todas essas coisas, mas essa talvez é a única que gera polêmica, porque a gente memorizou uma frasinha de um padre que falou, não dividirás, sei lá, o 0, não sei o que acabou falando, besteira, nada a ver. Melhor ignorar essas coisas todas. E sobre transitividade, o que eu preciso demonstrar aqui seria alguém que gostaria de traduzir qual é o enunciado aqui? Não, peraí, 2 minutos tinha mais mãos sabendo que isso ia transitividade, e agora o que aconteceu? A galera esqueceu? Não faz sentido? Pedro, sim. Ok, estou traduzindo apenas o enunciado. Pedro está traduzindo apenas o enunciado. Pode falar? Para todo A, B, C. Aham. Para o tipo. É inteiros? Estamos nos inteiros agora, não alfa, certo? Continua? A divide B. Ok. E B divide C. Ok. Implica Aham. A divide C. Isso que significa meu alvo, ok? Como vou demonstrar isso? Não vou demonstrar isso, você não vai demonstrar isso, mas como vou começar? Sejam ABC inteiros. E depois qual é o meu alvo? Pois é uma implicação ou uma conjunção? É uma implicação. Muito bem. Então o que eu vou fazer depois? Vou supor essa coisa aqui. Meu alvo vai acabar sendo esse cara aqui. E agora eu vou estar daqui a pouco mais um comando para extrair essas duas partes da minha conjunção. Extrair essas duas partes da minha conjunção. Eu vou estar mais ou menos assim. Eu vou ter esses dois dados e os ABC, ok? Não vou escrever. Vou ter esse dado, esse vai ser meu alvo. E agora, se eu ficar olhando nisso, não vai acontecer nada. Preciso em algum momento perceber que eu preciso fazer. Preciso traduzir tanto meus dados para saber como que eu vou usar eles. Porque essa coisa, por enquanto, é inútil. Eu não sei o que significa isso. Não lembro, talvez. Preciso lembrar. E essa coisa também, não sei como atacar. Não existe ataque de divide. No final das contas, essa coisa... Qual a raça dela? Alguém? Existe um certo cara. E qual a raça disso? Existencial. E a raça disso? Ok. Vamos traduzir os três. Tá, vou
Tá, é a última vez que eu vou fazer isso, que não vou fazer com o problema também. Mas vamos lá. Vamos traduzir essa primeira. Existe o quê? Obrigado. Tá o quê? A multiplicado por K igual a B. Ok. O que significa esse cara aqui? Existe um L. Não pode ser Ok, tem uma briga aqui. Alguém falou K, alguém falou L. E por exatamente esse motivo eu queria comprar essa briga aqui. Quem gosta de botar aqui existe K? Existe K, tá o quê? Vamos continuar, vamos depois brigar. Seria o quê? Um K, tá o quê? Ok, e aqui vamos comprar essa briga uma vez no final. Existe um K, tá o quê? BK, não é A. Primeiro, antes de chegar na briga que vocês já compraram entre si, assim, implicitamente, eu poderia aqui falar, existe K tal que K vezes A igual a B? Quem aceitaria isso? A única coisa que fiz é trocar a ordem de A vezes K para K vezes A. Quem aceita isso? Uma, duas, três. Ok, mais coragem. Ok, tem uns 8. Quem não aceitaria isso? Pouco mais. Ok. Infelizmente, somar as duas é bem menor que 70. A resposta é não posso. Por quê? Porque estou alegando que isso é o que isso significa. Okay? Vai acabar sendo equivalente uma coisa com outra, mas não significa isso. Tá? Significa que existe um K tal que A vezes K é igual a B. Não K vezes A. Vai acabar sendo equivalente? Vai, mas não seria o significado disso. Okay? Eu estou alegando que essa coisa significa isso, não posso mexer com essas coisas. A extensão das coisas, é a intenção. Ok, e agora a briga mais critical ninguém comprou uma briga na primeira frase que eu traduzi, que foi assim, eu escrevi, existe K, tal, que blá, blá, mas assim que a gente traduziu essa ou essa, qual foi a segunda, alguém falou existe K, alguém falou, não, peraí, não pode ser K de novo, precisamos ser outro inteiro, existe L, tal, que blá. Então tem uma opinião falando que aqui precisaria botar, sei lá, existe um L ou um K linha, e aqui seria um, sei lá, vamos usar K linha. Eu acho que a pessoa que compraria a briga falar precisa ser L, aceitaria o K linha também, obviamente. E aqui seria, existe um K, duas linhas, tal, que blá, blá. Quem está no time de... eu preciso fazer isso. Preciso tomar esse cuidado aqui para não usar a mesma variável que eu usei aqui. Usei o nome K, aqui deveria usar o nome K linha e o nome duas linhas. A pergunta é quem apoia essa ideia de... Quem escreveu essa coisa aqui bugou, porque usou K, enquanto deveria usar, sei lá, K linha e K duas linhas. Ok, tem uns 10 por aí. Quem acha que está de boas a maneira que eu escrevi? Tem mais. Ok, essa vez a democracia ganhou e vamos ver por quê. Qual é o problema aqui? O possível problema é que você está alegando que esse K aqui não poderia ser o mesmo, mas prestem atenção, porque aqui não aparece nenhum K. Eu traduzi isso, eu preciso falar, existe um inteiro, tal que A vezes esse inteiro é igual a B. Aqui não tem nada de K. Usei o K uma ferramenta para descrever essa ideia que eu queria descrever. Aqui também e aqui também. Ou seja, quem queria comprar uma briga, falar, peraí, você não sabe se o K é qual K. Não tem o K nenhum. Ok? Esse K aqui nasceu aqui, morreu aqui. E esse K aqui nasceu aqui, morreu aqui. E esse K, a palavra oficial é o escopo dessa variável, dessa ligação, é exatamente esse cara aqui. Então não tem K em lugar nenhum. E exatamente por isso que seria, ok, matematicamente falando, não seria errado usar outra variável, mas seria muito cansativo, muito estranho, muito confuso. Você acabaria passando uma ideia ruim se você escolher outra variável. Pelo mesmo motivo que quando você define uma função, sei lá, em C ou sei lá, em Python, não sei onde você quer definir, vamos dizer Python, e você faz uma coisa, depois você quer definir mais uma função, ninguém falou que esse argumento dela vai ser o mesmo dessa, mas você usa X. Imagine você ler um código onde o programador, para cada arbitrário input que ele queria denotar, usava outras X1, X2, Y, blá, blá. Você ia desistir na quinta linha esse código de ler. É a mesma coisa, uma pessoa vai fazer se ver toda essa bagunça lá. Inclusive, todas essas coisas que aconteceram aqui são traduções.
Eu não fiz nenhuma linha de código, então não teria como ter feito algo errado, exceto no sentido de, no meu rascunho, eu lembrei erroneamente essa definição, ou essa coisa que estou criticando agora, falar que eu acabei evitando usar a mesma variável, meio que mostrando que eu não entendi do que se trata esse existencial e as variáveis ligadas. Fecho essa parêntese agora e vamos ver como eu ia acabar usando essas coisas, porque no final das contas eu sei, meu alvo agora, eu consigo visualizar qual a raça dele. É um existencial, então eu sei como que eu posso atacar esse cara, escolhendo um inteiro. Mas está cedo demais para escolher esse inteiro para ser meu testemunha, que vai acabar sendo o cara que multiplicado por A vai ser igual a B. Eu não sei qual vai ser esse inteiro ainda. Mas de boas, porque eu ainda tenho dados para elaborar aqui, ganhar mais conhecimento para finalmente conseguir achar quem vai ser o testemunho que eu vou escolher, para botar na mesa e depois demonstrar a equação que eu vou precisar demonstrar. Então, como que eu vou usar esse cara aqui? Preciso lembrar como uso existenciais. Alguém aprendeu essa coisa? Como eu uso existenciais? Sim, Jamerson, bora lá. Um segundo, porque eu roubei a primeira linha, as primeiras linhas. Vou escrever aqui, sejam A, B, C inteiros. Quantas linhas são essas? 3 linhas, ok. A próxima linha seria o quê? Suponha A divide B e B divide C. Estou supondo, não duas coisas, estou supondo a conjunção, uma conjunção, tá? Suponha essa coisa aqui. O que eu preciso fazer? Porque no final das contas, eu gostaria esse dado e esse dado, mas eu tenho esse dado. Extrair, ok. Pontinhos. Fechem vocês. Em algum momento agora vou ter como dado esses que eu escrevi aqui de fato. O A, B, o B divide C e como alvo o A divide C. Então vamos lá. Nesse momento o que eu vou fazer? Quem está falando? Jamerson, sim. Seja L, tal que A, L igual a B. Por que ele? Isso trocar a letra assim. Ok. Se a gente colocar o K, nesse caso teria que colocar K, K dos Poderia ser K, K, blá, blá, ou uma maneira boa, já que esse cara vai acabar sendo tantas vezes, sei lá, o B, tem uma relação com A ou B, você poderia decorar K, blá, blá. Vamos pegar um outro bairro, só para garantir que não vamos favorecer alguém. Seja U, então, tá o quê? Muito bem. Sem quero não desejar saúde para ninguém, mas não dá para cada vez que alguém faz isso, alguém falar saúde também, tá? Então vamos lá. Seja U, tal que A igual B. Próxima coisa. Seja V, tal que VV igual a C. Tá o quê? Tal que VV igual a C. Ok, então esse é o momento para comprar a briga que Clécio queria comprar antes, quando a gente estava falando existe um K, blá, blá. Aqui seria errado de fato se eu falar seja U, tal que BU igual C. Lembrem que minhas obrigações de escolher nomes bons são... Os nomes precisam ser frescos, no sentido de não estão existentes nos meus dados. E agora, se olhar nos meus dados, quais são os objetos que têm nomes aqui? Tenho o ABC. A conjunção A divide B e A divide C. Calma aí, peraí. Todos esses caras são inteiros. Tenho uma conjunção, blá, blá, blá. E no final das contas, mais coisas aqui. E no final das contas também eu tenho um U. Então, um segundo. Antes de escolher esse U, os objetos que tem aqui eram o A, o B e o C. Então, ninguém vai reclamar sobre esse U. O problema seria escolher aqui o A, o B ou o C. Escolhendo o U, eu ganhei esse U também. E agora, quando criticar, nesse momento, eu não posso escolher o U também. Vou precisar escolher um outro cara e se alguém escrever aqui seja X, o Lini ia aceitar isso e ia comprar uma briga com essa pessoa. Por que X? Você começou no bairro U, escolhe o quê? V, obviamente. Ok. Então, o que mais dados eu tenho aqui? Olhem que eu tenho o U, tal que blá. E eu tenho o V, tal que blue.
Então aqui eu tenho esses dois caras. Ou eu sei algo sobre esse U, eu sei o que é. E agora? Agora ganhei informação e talvez vou conseguir achar quem vai ser esse cara. Mas não quero adivinhar aqui, ficar chutando agora desde já. Agora posso ver que no final das contas é uma dica boa. Estou procurando achar um cara que encaixa aqui. Escrever isso sem variáveis. A vezes alguém igual C. Ok? Eu não sei quem vai ser esse alguém ainda, mas eu sei que ele precisa satisfazer o quê? Uma equação, essa equação. E se olhar nesse lado aqui, é difícil botar ela na minha mesa para calcular, por quê? Porque tem um buraco aqui, né? Como que eu vou calcular isso? Tá? Então, mas essa não tem. Tá? Então é óbvio que eu vou botar essa coisa na minha mesa para calcular, e agora o meu objetivo é chegar onde? Chegar nesse padrão. Chegar que eu sei igual a vezes algo. Faz sentido isso? Então, nesse momento eu posso começar a calcular. Lembre que eu posso calcular em qualquer momento eu quero, botar qualquer objeto que eu quero na minha mesa, calcular para ganhar uma equação. Então, o que eu vou calcular aqui? C. O C é igual a quê? Vou escrever assim. O C é igual B vezes V. Preciso justificar todas essas coisas. Vou cobrar vocês justificar isso daqui a pouco. Mas quero continuar meu cálculo. Isso é sempre bom, no sentido de não faz sentido na tua cabeça você entendeu a justificativa, certo? Não escreva isso agora, porque vai que você não acaba chegando a algo útil, ou você não quer apagar mais. Então, isso vai ser igual a BV, isso vai ser igual a onde que eu vou focar agora para substituir igual por igual? Alguém poderia focar aqui também, mas o BV eu só sei que é igual a C. E não parece muito útil. Ok. Então, eu vou acabar focando no B só. E isso vai ser igual a U. Agora, posso escrever essa coisa aqui. A U vezes V? Não é ternário. Mas não tem problema com isso, porque a gente atribuiu uma associatividade sintática na multiplicação, que tem multiplicação aqui, por quê? Porque a gente concordou outra coisa sintática, que justaposição significa multiplicação, mas Teu está querendo comprar uma briga, qual a briga aqui? Poder pode, mas aí é ruim. Marcos, você ia falar o quê? Então, essa briga tipo, não, porque a gente falou que, olha, vamos atribuir uma associatividade sintática à esquerda, eu tenho quase certeza que a gente atribuiu à esquerda, que significa o quê? Que essa expressão que eu escrevi aqui tem essas parênteses aqui, querendo ou não, é implícita. Se eu quisesse fazer a outra coisa, o A em parênteses e o V, eu deveria fazer as parênteses, escrever as parênteses. Mas, mesmo sendo implícita, entra naquele papo que a gente tinha na aula anterior, onde é daquelas vezes que, mesmo sendo implícita, escreva essa parênteses. Por quê? Porque no final das contas, onde que eu quero chegar? Começar no C, quero chegar no A vezes algo. E aqui não é A vezes algo. E se eu não escrever esses parênteses aqui, vou acabar pensando que isso é A vezes algo, que não é. Tá? Então, vou querer ver essas parênteses mesmo, para enfatizar isso. E agora vou falar que essa coisa é igual a quê? Vamos lá. Sim. Renan. Isso já estava lá. Você respirou profundamente? Foi mal, não ouvi. Então, A, respiração profunda, UV. Porque o anterior era o quê? Era AU, respiração profunda, V. Ok. E essa coisa... vou terminar meu cálculo aqui. O que eu vou ganhar nos meus dados? Muito bem. Alguém respirou profundamente aqui. E agora, eu ganhei esse dado, então é meio óbvio quem vai ser minha testemunha. Qual o testemunho que eu vou usar? O V. Usando o V, vou falar minha testemunha é o V. O que vai acontecer? Meu alvo vai virar o quê? Exatamente essa coisa que eu já demonstrei. Então vai fechar.
ok? Não é sempre, não existe assim uma coisa certa ou errada entre qual coisa você vai fazer primeiro. Muitas vezes você estabelece primeiramente que o testemunha serve e depois fala, o testemunha é cara óbvio. Ou você pode falar primeiramente, vou usar essa testemunha e agora falta eu demonstrar. Nesse caso eu demonstrei primeiramente que o futuro testemunha serve e depois faltou falar quem é o testemunha. Aqui tem mais uma linha de código, então vou usar, escolho a gente não vai escrever todas essas coisas, mas enfim, o comando seria esse. Escolho o UV como testemunha. E com essa linha, qual é o alvo? Esse. E agora é imediato, porque eu já tenho exatamente, já tenho exatamente esse cara. Ok, a simetria eu não vou escrever nunca, tá? De igualdade. Dúvidas? Sim, Enzo. No final do cálculo, Foi mal, um segundo. Antes de dúvidas. Faltou fechar isso, tá? Vamos fechar isso depois de dúvidas. Como vou justificar essa linha? Ok, primeira ideia é que a gente poderia responder isso desde sempre, quase a primeira aula, seria nomear dar um rótulo onde? Nos dados em BV igual, vocês poderiam colocar como... Vou chamar ele de HV, eu vou chamar ele de HU. Porque poderia ser 1, 2, ok? HU me lembra a hipótese que eu sei sobre o U, a hipótese que eu tenho sobre o V, ok? Uma coisa assim, beleza? E aqui escreveria o quê? Pela HV. E a outra seria um segundo, tá certo? Assim, essa HV. E essa seria o quê? Pela HU. E essa seria o quê? Associatividade aplicada a quais inteiros? No A, no U e no V. Tá? Ok. Então essa seria, vou escrever isso. Obrigado. Associatividade de multiplicação. No A, no U, no V. Concordamos? Sim. João, mas só tem uma ideia melhor, eu acho. Ou não? É só um complemento. Não deveria ter a setinha para a esquerda ali pela HV, já que a gente está substituindo da direita para a esquerda? Ok, pronto. Se você quer ajudar o leitor a entender qual é que é a direção que você está substituindo aí na contrária, de fato você pode decorar isso como uma setinha assim. Ok? Faz sentido porque não substituir o AU por B, eu substituí o B por AU, ok? Isso para ajudar o leitor a entender qual é a direção. Mas eu estava esperando alguém para comprar outra briga sobre me salvar de bastante tinta aqui. Na verdade, vai acabar nem salvando, mas vai me salvar de trabalho mental, que é melhor do que salvar de tinta. Precisamos ser preguiçosos. Teu? eu não precisava ter dado os nomes, porque eu podia ter feito pela escolha de vez. Muito bem. Existe essa maneira que a gente precisa aprender essa maneira de comunicar. Não preciso rotular isso, porque em vez dessa coisa aqui, eu poderia escrever aqui o que é? Pela escolha de... o primeiro seria pela escolha de V, o segundo seria pela escolha de U. Lembrem o que isso significa, é algo bem exato, não é uma coisa solta que a pessoa vai lá procurar achar o que você quer dizer. Significa o seguinte, caro leitor, vá lá ver onde que foi introduzido esse objeto que eu estou falando. Nesse caso seria pela escolha de V. E veja que nessa linha que foi introduzido, ele foi introduzido para satisfazer algo. É exatamente esse algo que eu estou referindo aqui. E não preciso dar um rótulo para ele, não preciso pensar qual seria um nome bom para esse rótulo. É muita salvação na minha vida, ok? Então aqui seria pela escolha de V. E outro seria pela escolha de U. Ok? Justo para todos? Ok. Finalmente demonstramos algo que vocês deveriam ter demonstrado em casa. E agora preciso correr para ver o que mais precisamos estabelecer aqui. E então, uma das coisas, das demais propriedades que precisamos demonstrar para a divisibilidade, vou escrever só assim uma ou duas, seria que
Se eu considerar ela como ordem, ela possui um chamado top e ela possui um bottom. Também conhecido como máximo e mínimo, mas nesse contexto de ordens é mais comum chamar de top e bottom. Então a pergunta é, o que significaria ser o top de uma relação de ordem? Alguém tem alguma ideia? O que significaria, como posso definir o top de forma geral? É apenas o máximo. O que seria o máximo, Marcos? Eu ia dizer o valor máximo. Eu quero falar de valor. O que não tem valor? A ideia que eu tenho para comparar é a partir de uma relação de ordem. Nesse caso, minha ordem seria a ordem de divide. Tá? Então, vamos lá, vou desenhar um pouco. Quando eu escrevo A divide B, ok? Posso visualizar isso assim. O A me leva para o B. Vou desenhar isso assim, ok? E em geral, vou botar minhas setinhas crescendo no sentido de... ok, poderia escrever assim também, mas não vou fazer isso. Vamos concordar que as setinhas vão ficar crescendo. Então, o que eu desenhei lá significa que o A divide o B. E aqui eu tenho que o B divide o C. Estamos entendendo essa notação? Nada demais, eu espero. A pergunta é, o que significaria que se eu falar que um bichinho aqui nesse mundo... Aqui são os inteiros, tá? Vamos desenhar um exemplos específicos. Ok, sei lá, o 3 tem uma setinha para o 30. Porque o 3 divide o 30, ele tem uma setinha para o 6. 6 também tem uma setinha para o 30. Faz sentido tudo que estou escrevendo? E o menos 3 tem uma setinha para o 3. Tá tudo certo? Ok. Então, todos os inteiros eu posso ver dessa maneira de setinhas. E agora, pelo fato que essa é uma relação reflexiva, eu vou me poupar desse trabalho de escrever essas coisas para cada inteiro que vou considerar. Então, uma coisa legal é que eu não preciso botar todos esses redemoinhos aqui apontando para ele mesmo. Por quê? Porque divide é uma relação reflexiva. Todos eles são implícitos, não preciso desenhar isso. Outra economia incrível que tem aqui é que eu tenho aqui que o A divide o B, eu tenho que o B divide o C, então, na verdade, eu sei que o A divide o C também. Acabamos de mostrar que ela é transitiva, certo? Então, cadê essa seta aqui para indicar que o A divide o C? Esse é mais um conforto que eu vou querer ter, porque pelo fato que ela é transitiva, eu não preciso botar nem essas setas. Elas são implícitas lá. Então, para ver, na verdade, se um inteiro divide outro inteiro, basta procurar achar se tem um caminho do primeiro inteiro, que começa no primeiro inteiro, viaja um pouquinho e depois termina no inteiro que eu queria ver se divide ou não. Vou aproveitar as transitividades. Eu vou saber que, no final das contas, o primeiro divide o segundo, ou o último. Faz sentido isso? Ok, agora brigas. Ok, esse diagrama que estou desenhando aqui, só para dar o nome dele, esses tipos de diagramas são chamados Hasse. E a gente vai acabar visualizando as duas ordens muito populares dos inteiros. Ainda, por enquanto, a gente só tem uma, que o divide. A gente não tem essa ainda. O menor de, ok? A divide a gente ganhou como? Foi alguma especificação? A gente definiu. Não precisamos... E uma pergunta boa seria se a gente vai conseguir definir essa também, ou se a gente vai precisar incluir essa na especificação. Mas vamos lá. O que eu tenho por enquanto é que o mundo dos inteiros todo acaba virando essa coisa meio complexa, ok? Eu posso perceber... a minha pergunta é, essa relação, na verdade, é antissimétrica? Vou lembrar o que significa antissimétrica, que se um relaciona com o outro e o outro relaciona com o primeiro, isso garante que são iguais. Quem aceita como simétrica? Uma pessoa só. Quem tem briga com essa pessoa? Uma pessoa só. Então tem muitos que não querem opinar. Enzo, qual a tua briga? Eu aceito ela como antissimétrica e ela não pode ser simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo. Mas espera aí, de onde chegou que ela seria simétrica? Primeiramente, parece que você está inferindo isso só pela etimologia da palavra. Esqueça isso. Talvez pode ter relações que são simétricas, assimétricas e antissimétricas também. Porque nenhuma delas foi definida para significar a negação de alguma outra. Cada uma tem sua própria definição
E agora você poderia comprar uma briga muito justa com a pessoa que escolheu essas palavras, se por acaso elas acabam tendo relações que acabam sendo simultaneamente simétricas e assimétricas. Seria um problema. De fato não vai ter, mas não serviria como argumento matemático, a gente chamou isso simétrica e essa simétrica, então não pode ser as duas coisas. Faz sentido isso? Sim, mas não foi por causa do nome, não. Né? Então, por raciocínio, ok, mas peraí, para a tua resposta servir aqui, significa que meio que você considerou que essa é simétrica. Não, eu considerei que essa é antissimétrica. Porque a pergunta que o senhor fez foi se era simétrica. Vamos lá. Minha pergunta é se ela é antissimétrica. Se eu não falei bem isso, eu desconsiderei. O que eu queria perguntar é se essa relação aqui é antissimétrica. Então, quem aceita ela como antissimétrica? Vou lembrar o que significa antissimétrica. Se o A divide B ou B divide o A, então só podem ser iguais. Quem tem briga com toda essa gente aqui? Ok, o contra-exemplo, deveriam ter briga, não é válido. O contra-exemplo está aqui na nossa cara. O menos 3 divide o 3. Espero que todo mundo entenda que o 3 divide o menos 3 também. E espero que ninguém aqui considere que o 3 é igual ao menos 3. Convencidos todos que estavam querendo chamar ela de antissimétrica? Muito bem. Mas agora, se eu assumir o papel dessa relação, eu vou falar que eu vou distinguir entre os inteiros, porque pelos olhos dessa relação, ela não consegue, a relação, esse divide, ela não consegue perceber nenhuma diferença entre esses dois. O que significa perceber uma diferença? Achar um objeto no meu mundo inteiro onde eles comportam de uma maneira diferente. Ou seja, talvez esse cara relaciona com aquele, mas esse cara não relaciona. Ou sei lá, esse cara aqui relaciona com esse cara, mas não relaciona com isso. Para qualquer objetivo, então, se eu entrar no mundo pelos olhos da relação divide, eu não consigo enxergar nenhuma diferença entre esses dois. O cara que mora fora consegue perceber que são dois objetos distintos, mas a divide, para falar, consigo perceber uma diferença, procura algum objeto T, sei lá, de teste, em tal forma que, por exemplo, talvez o T relaciona com 3, mas ela não relaciona com menos 3. Para qualquer inteiro de possível teste que você vai pegar, se uma coisa é satisfeita, a outra coisa vai ser satisfeita, e o contrário, se ela não é satisfeita, a outra também não vai ser. São equivalentes. Então, posso pensar que, pelos olhos da divide, esses são como se fossem idênticos. Os caras que uma relação não consegue, a relação divide não consegue enxergar diferença, vamos chamar de sócios. Então, eu vou falar que o A e B são sócios. Houve uma grande briga que era bem produtiva. Infelizmente, o produto que eu ganhei com essa briga inteira em um semestre, eu acabei esquecendo. Pode ser que a palavra certa aqui, melhor não é sócios, mas associados. Vamos, por enquanto, deixar os sócios. Em inglês é associates, mas, ok, vou deixar os sócios. Mas preciso decorar isso para qual relação que eu estou falando. Então, o que significa, alguém que gostaria de falar para mim o que significa que a OB são sócios, com essa definição que dei, que estou dando aqui para lembrar? Isso significa... Sabrina, que não falou hoje, sim. Peraí, não chame ele de sócio ainda, porque você está definindo o que significa sócio. Então, aqui dentro, você tem nomes para eles. Fale então. E? Acabou? O B faz o quê? C? Peraí, não tem C. Estou querendo traduzir, assim, falar o que vai significar se eu alegar que o A e o B são sócios. Aqui não tem como aparecer um objeto que não é o A ou B, C. Alguma outra ideia? Esqueci o nome? Felipe, falei. E o B divide A, exatamente, só isso. Ok, foi, sim. Teria que dizer que eles são diferentes entre si? Não necessariamente, porque eu quero considerar que o 3 também é sócio com ele mesmo.
Por quê? Porque a ideia é que a divide não consegue enxergar a diferença. Ela também não consegue diferenciar do 3 e do próprio 3, obviamente. O ponto é que ela acaba identificando uns inteiros que quem mora fora da relação consegue perceber. Consegue perceber o que é? Quem mora fora da relação consegue perceber que são distintos, ok? Essa eu queria falar. Dúvidas? Sim. Só mais uma vez repetir, o que seria sócios nesse contexto? Eu não entendi. Está escrito aqui. Sim, mas... Essa é a definição, tá? Estou definindo aqui o que significa isso. Ok, então a pergunta seria, quem merece o nome top? Aqui, um bichinho vai ser top, chamar ele de T, significa que ele dominou todo mundo lá, no sentido dessa relação que eu tenho. Então, para todo bichinho X, queria falar que o X é menor que o top, mas precisamos abrir nossa cabeça sobre o que pode significar menor. Nesse caso, menor não significa o menor da nossa vida infantil, significa o quê? Se eu falar A é menor que B, divide. Tá? Precisamos pegar essa terminologia das ordens. É uma nova ordem que estamos estudando aqui. Então, o que seria o top? Para todo X, o X é menor que 1. Ok? Brigas? Sim. Pode me ajudar, te ajudar? Estou definindo o que significa que um inteiro é top. Significa, essa é uma definição. Significa que ele domina todo mundo. Ou seja, para qualquer X, o X fica embaixo do 1. Mas qual a relação? Essa relação. Qual a relação de essa relação aqui? O divide. Ok? E eu falei embaixo? Então, não. Qualquer X fica embaixo de T. Acho que eu falei isso. Não? Qualquer X fica embaixo do 1. Desculpa, escrevi 1 aqui, né? Foi mal. T. Vocês deveriam brigar aqui. Um problema que seria aqui, vamos lá que esqueci, fiz esse errinho lá. Um problema é, na parte esquerda, estou afirmando que um certo cara T tem uma propriedade. Não faz sentido a tradução disso não envolver o T. E também não deveria envolver nada mais livre. Tem algo mais livre aqui? Não, outra variável que estou usando lá, o X, ela é ligada. Todo inteiro divide o T. É nesse caso que eu vou chamar o T de top. E quando eu vou chamar o T de bottom? Mãos. Quem não falou hoje? Me lembra teu nome? Luiz Carlos, falei. Um segundo. Mal escolha, tá? Porque escolhi o T para lembrar de top. Ok, sim, a escolha foi minha no copy-paste. Ok, B, bottom, C para todo X, continua? No caso B, aí seria Aham. o X. O X. O B ficou abaixo do X. O X dominou o B. Certo? Vou usar todas as palavras como sinônimas para a gente visualizar melhor a situação. Então, eu sei o que significa sócios. Eu sei o que significa top e bottom. Então, esse tipo de coisinhas, vou querer saber, cada vez que estou estudando uma ordem, se por acaso no meu mundo, nesse raça, no meu mundo dessa ordem, alguém merece o nome top. Se eu lembrar, eu vou roubar pouco porque vou falar da ordem padrão, que vocês lembram desde criança, mesmo que a gente não definiu ainda, mas se olhar o mundo dos inteiros, que eu conheço desde criança, e se eu interpretar o top e bottom com a relação que vocês conhecem desde criança de menor igual, que vocês lembram, qual inteiro merece o nome top nesse mundo? Depende de quê? Então, estou comparando com isso. Quem seria, onde essa é a relação que vocês aprendem, a gente aprendeu desde bebês, sobre inteiros. Onde, sei lá, o 3 é menor ou igual de 5. E o 5 é menor ou igual de 6. E essa relação. Que não preciso,
Eu vou precisar introduzir porque não temos ainda, mas pelo menos no coração sabemos. Então faz sentido perguntar, peraí, naqueles inteiros, com aquela relação que aprendi desde criança, tem topo aqui e quem é? Mas alguém que não falou hoje? Bora falar alguém novo? Bora. Estou perguntando se nos inteiros que conhecemos deste bebê, alguém por acaso merece o nome topo. Ok, mãos de quem fala. Não, pronto, vai, Matheus. Seria o 30, poderia conhecer. O 30? O 30, tu falou? Ok, não estou esperando esse chute. Peraí. Ok, peraí. O 30, vamos lá. Para o 30 conseguir fazer isso, significa que para todo X, vamos lá, vamos traduzir o que significa 30 é top. Com qual ordem? Aquela ordem que eu falei, certo? O 30 é um top a partir dessa ordem aqui. Significa que para todo X, o X é menor ou igual de 30. Eu conseguia fechado só para o que a gente falou. Ok, obrigado. Agora entendi de onde vem o 30. Ok. Para quem não entendeu também, vem porque Mateus estava olhando nesse mundinho aqui. Justo, ok? Só que esse não é o mundo dos inteiros. Aqui só tem 1, 2, 3, 4 inteiros, certo? A gente aprendeu mais inteiros que esses. Então vamos devolver agora a pergunta novamente. Nos inteiros que aprendemos desde criança, alguém merece o nome top? E se sim, quem é? Quer responder? Não, Mateus, porque ele estava respondendo outra pergunta, ele já deu o microfone para ele. Teria como, porque não sabemos quantos inteiros existem. Não, peraí. Sabemos que existe uma quantidade infinita de inteiros, mas isso não é necessariamente o motivo de não existir um top. Se a gente não sabe qual é quem vem depois, o quem vem depois será maior. Mas a gente não sabe quem vai vir. Ok, tá. Peraí, um segundo. Pelo menos tua tese é que ninguém merece o nome top. Alguém acha que tem um top lá? Ok, tem vários. Surpresa também. Teu nome? Gabriel Soares. Falei, quem é o topo dos inteiros? Ok. Isso significa que você acha que para todo inteiro x, o x é menor ou igual de 0? E eu acho que o 5 é um contra-exemplo da tua tese. Você está respondendo na minha pergunta futura. Que tua resposta vai acabar sendo certa. Estou perguntando sobre essa relação que eu aprendi desde criança, ok? Eu estou ordenando os inteiros com ela. Eles não parecem assim. Como parece a figura deles, a raça deles? Aqui tem o 0. Aqui tem o 1. Aqui tem o 2. Aqui tem o menos 1. Aqui tem o menos 2. A pergunta é quem é o topo aqui? Pedro? O infinito positivo? Como é? O infinito positivo? Esse não é um inteiro. Não existe um inteiro chamado infinito positivo. Então, talvez... Sim? Quem é x? Como é? Então, não tem x lá, né? Porque aqui, isso é uma ligação. Você tem os inteiros. Não tem algum x lá? Sim? Eu acho que tem duas respostas. Se você for considerar um intervalo, então se você está considerando intervalo... Não tem como fazer isso, porque eu falei qual é o meu mundo. Meu mundo é o conjunto dos inteiros. Então, eu estou falando dentro dos inteiros tem um intervalo, mas só que também, quando você vai pensar nos inteiros, você não consegue dizer qual é o maior, porque sempre vai existir um número. Se eu jogar um número para o senhor pode dizer assim, tá, mas tem n mais 1 que é maior que o seu número. Ok, eu esperava que bastante assim, conhecido essa parte, não posso cobrar porque a gente não definiu isso ainda, mas não existe inteiro máximo. Tá? Um cara seria o topo dos inteiros se fosse maior ou igual de qualquer outro inteiro, e eu considerava meio conhecido que no mundo dos inteiros não existe um bichinho máximo, pelo mesmo motivo não tem um bottom. De fato, a imagem deles parece assim. Um top seria um cara aqui que conseguiu dominar todos eles, um bottom seria um cara aqui que conseguiu dominar todos eles. Nos inteiros, com a relação de ordem que aprendi na escola, a imagem deles é bem chata, é uma linha assim, um macarrão. Infinito, nos dois lados, e não tem nem top nem bottom. Ok, agora a pergunta, vou devolver o microfone para o Soares, que falou, respondeu outra coisa.
Você respondeu se tem algum top no mundo dos inteiros. E você alegou que esse top com qual relação? Com qual relação de ordem seria esse top? É porque quando eu falo top, preciso falar a partir de qual ordem. Quando você ordena os inteiros com a ordem que você aprendeu na escola, eles parecem assim. O mundo inteiro é assim. Quando você ordena eles pela relação de divide, que estou botando agora, destacando ela, chamando ela de uma ordem também, eles parecem uma coisa mais assim, bidimensional. Inclusive bem menos bagunçada que isso, com umas conversões que a gente vai acabar fazendo. Mas a pergunta é, com essa relação então, nesse mundo, tem um top? Ok, tá. Eu vou roubar o microfone de volta. Alguém gostaria de opinar? Se tem alguém, quem é que merece o nome top nesse mundo? Top significa que ele dominou todos os inteiros. Dominar significa o quê? Isso. Não, é Mike lá? Sim, pode falar. Nesse caso aí, Aham. você está perguntando, o topo do divide seria um número, e para qualquer x, ele é dividido por esse x. Mas você acabou de só traduzir o que significa. Aham. É exatamente isso. Ok. Então quem seria? Zero. O zero. Ok? Por isso, certo? O zero é o topo desse mundo. O zero é maior, igual a todos os outros inteiros nesse sentido. Ok? Por quê? Porque qual que é x divide o zero? Se a gente não é convencido sobre isso, precisamos demonstrar. Isso, então, é um teorema. Qual é o teorema? O zero é um top. Vou traduzir isso, já que é a primeira vez que a gente encontrou essa palavra. Significa para todo x. X divide zero. Pergunta. Pergunta, tem bottom? Mãos, para botar um bottom lá. Eduardo, sim. O 1, quem concorda? Quem tem alguma briguinha? Não, briguinha. Briguinha? O menos 1 também. Ok? Sobre o zero, de fato tem só um top. Porque 0 menos 0 é o mesmo inteiro. Mas sobre o bottom, na verdade, tenho dois caras que merecem igualmente o nome bottom. Então, se eu quero desenhar aqui como parece o mundo dos meus inteiros, eu sei que aqui é o 0. Eu sei aqui que é o 1 e o menos 1 também. E, na verdade, para qualquer outro inteiro que não é o 0, eu vou acabar, já que quero desenhar a ideia, quero olhar o mundo a partir dos olhos do divide. Então, não vou diferenciar entre esses dois. Eu vou considerar que todos os inteiros que eu vou escrever aqui vão ter um implícito mais ou menos 1. Não, mais ou menos significa assim, sabe? O mais 1, o 1 na verdade, e também o menos 1. Então, cada bolinha aqui vai acabar tendo dois inteiros, exceto essa, porque só tem um 0 lá, ok? Então, agora eu posso desenhar setinhas subindo, e já que eu vou ficar subindo, não preciso, eu posso decapitar minhas setas. Porque essa seta aqui, que eu vou botar, sei lá, por exemplo, aqui, para indicar que o 1 divide o 2, não preciso fazer isso, porque já estou concordando com vocês que eu vou ler esse diagrama com essa direção aqui para significar que está crescendo. Eu poderia ter outra convenção, vou pegar essa. Então, isso economiza tinta novamente. Então, eu vou botar que o 1 divide o 2. Faz sentido o que eu estou fazendo ou não? Esse desenho? Ok, vamos lá. O que eu vou querer fazer agora é visualizar mais ou menos como parece esse mundo dos inteiros a partir dessa ordem. Porque a outra ordem é bem chata, aquele macarrão que eu falei. Agora esse pode acabar sendo mais rico. O que ficaria em cima do 2? O 4, com certeza. Né? E o 3? Em cima do 2 não, embaixo do 2? E outro caminho. É o que a gente chama de incomparável, certo? O 3 não é comparável com 2. O 3 com 4? Não tá. Ok. O 1 com o 3? Ok. Quem seria em cima do 3? O 6 seria em cima do 3. Alguém mais que seria em cima do 3? 99, ok. Justo. Pergunta, então vou botar aqui essa linha aqui. Vou botar essa linha aqui. E agora, obrigado Enzo, porque agora isso me leva a pensar em algo. Eu não vou querer desenhar essa linha
Porque eu vou querer, na verdade, botar apenas as linhas quando significa, cada linha vai significar o seguinte: o de baixo divide o de cima e não tem nenhum entre os dois para enfiar entre esses dois. Espero que isso no coração faz sentido. Então aqui não vou botar essa linha, porque a ideia é que eu vou olhar essa coisa, eu vou achar um caminho que cresce do 3 e termina no 99, e já vou terminar a informação implícita que o 3 divide o 99 a partir de um bocado de transitividades. Ok? Então, quem mais fica de fato assim, em cima do 3? Ideias? Ninguém? 9. Compra a briga ou aceita? Não, assim. Aceita? Ok, pronto. Um segundo antes da dúvida. E se eu botasse lá o 12? Fica errado porque o 6 é Ok. Então o 12 não está aqui. Será que está aqui? Ou será que eu consigo enfiar alguém entre o 6 e o 12? O que significa enfiar? Achar alguém que o 6 divide esse alguém e esse alguém divide o 12. Sem ser nem o 6 nem o 12, obviamente. Tá? E não tem, de fato. Ok, vamos lá, dúvidas. Letícia. 2 divide 6, então 6 também não deveria participar do ramo. Muito bem, aqui, no momento que entrou o 6, Letícia está observando, peraí, o 2 também divide o 6, e não tem alguém, não, peraí, sim, não tem alguém que pode entrar entre esses dois, então, de fato, temos essa linha também. Algo mais? Sim? O 4 divide o 12, obrigado. Algo mais? Sim? Quem? O 2 divide o 12, mas isso não é um problema, por quê? Já tenho isso também, certo? Eu não vou botar essa linha exatamente pelo fato que existem caras que podem ser enfiados nesse caminho, ok? Estamos entendendo como desenhar isso? Bem, dúvidas? Ok, eu tenho uma dúvida. Como parece no geral aqui? Alguém tem alguma ideia de como visualizar isso? Parece, é um grafo, tá ok? Justo. Mas quero assim, alguma informação mais... Qualquer coisa que você desenha onde você tem... como que chama isso? Nodes. Nós. E... Como é o nome disso? Arestas, pronto. É um grafo, certo? Mas esse é um grafo assim mais... Quero ver algo mais sobre ele. Como que parece essa ideia? Alguém tem uma observação para... Como é? A árvore não é. Mas para falar se é ou não é, eu preciso saber o que significa ser uma árvore. E não temos essa definição ainda, mas talvez até na natureza existem esse tipo de árvores. Mas olha, aqui tem uma raiz, está crescendo aqui, e depois se junta também. Certo? Uma árvore não tem loops, certo? Sim, Luiz Felipe? O quê? Nem sei essa palavra aqui, falou? Ok, um web assim? Ok, talvez pareça até assim, mas acho que você não entendeu a minha ideia do que eu estou perguntando. Por exemplo, vamos lá. Esse é o primeiro andar 0, certo? Esse é o primeiro andar. Quem mais está no primeiro andar? Ideias? Mais mãos. Alguém que não falou hoje? Que não falou? Sim, me lembra, tem o nome? Bruno, falei. Ok, se eu ouvi falar dos números primos, que não pressuponho isso, mas parece que aqui vai ter os números primos mesmo, o primeiro andar. Ok, então qual a largura do primeiro andar? Alguém falou, ninguém sabe? Não, desde Euclides a gente sabe. Esse é um teorema, a gente vai demonstrar esse teorema. Tem uma infinidade de números primos. Por enquanto, isso, se alguém nem ouviu falar o que significa primo, nenhum problema, a gente vai definir isso, vamos demonstrar o que precisamos demonstrar sobre isso. Mas, para quem já tem uma noção, esses seriam os números primos, ok? E a largura disso é de fato infinita, tem uma infinidade. Então, já o primeiro andar tem uma infinidade de números aqui. Ok? Quem mora no segundo andar? Mãos. Alguém que não falou hoje? Sim, é Mateus, né? Marcos, foi mal, sim. Como é? Por eles quem? Tá, você poderia falar aqueles que querem uma descrição um pouco melhor. Alguém que não falou hoje? Falou, né? Sim. Ok, novamente, sim, fala aí. Os múltiplos
Os múltiplos entre os números primos. O que significa essa frase? Exemplo. Não, um segundo. A minha briga é a seguinte. Tua frase não significa algo. Os múltiplos entre os números primos. Então, mais uma chance. Falei. Tá. Eu posso exemplificar. Não. Tá, tente. A gente tem dois números primos, por exemplo, 3 e 2. Aham. Então, o que vai fazer parte da segunda Aham. linha seria o 6. Seria um múltiplo entre os dois. Ok, estou entendendo a ideia. Alguém poderia descrever isso numa maneira mais, sim, talvez descritiva? João, Davi? Os números que os primos dividem. Tem várias brigas aqui. Todos os primos dividem ou algum primo divide? Peraí, vou pegar um X, eu quero saber se ele mora no segundo andar. Teu critério é o quê? Você vai perguntar ao X se tem algum primo que divide o X ou se ele é dividido por todos os primos? Ok. Você consegue achar alguém que não deveria morar no segundo andar assim? Porque qualquer número que você vai pegar, isso também é uma coisa que a gente não demonstrou ainda, mas se você já ouviu falar do que é primo, imagino que essa coisa é meio aceitável. Qualquer número que você vai pegar X, existe um primo que divide o X. Se não, ele mesmo seria um primo, e na verdade ele também dividiria ele, porque ele divide a reflexiva. Então, se eu vou falar no segundo andar, são todos os números que são divisíveis por algum primo, todo mundo vai entrar no segundo andar, inclusive, enfim, todo mundo. Talvez exceto o 1, porque a gente vai excluir umas coisas lá. Mas, Enzo? São os números que têm 2 divisores, exatamente 2. Exatamente 2 divisores, aí Questão dos sócios também, né? ok, tem os sócios, mas esquecendo os sócios, 2 divisores, tem uma briga aqui, a ideia de Enzo faz sentido, mas tem umas brigas para falar. Como você conta os divisores? A partir. Vou te dar um exemplo. O 12 tem quantos divisores? Sim, aí tem que fazer. Vamos perguntar quantos divisores tem o 12? 4, 3, 6. Esquecemos alguém? Não, vamos estar aqui. Então, o 12 tem... Não, 6 divisores, certo? Sócios contam só uma vez, blá blá, 6 divisores. Mas o 9 tem quantos? Tem 3. Tem, dá para entender o que é? Queria falar o que é? Sim? Tem 3 divisores. Ok. A ideia é, se eu quebrar um número multiplicado assim por primos, a gente vai discutir o que significa isso. Eu quero contar, por exemplo, o 9, se eu falar 3 vezes 3, eu quero contar esse 3 como sendo distintos. E tem 2 cópias de 3 dentro do 9. Então, nesse caso, o segundo andar seriam aqueles números que podem ser escritos 2 fatores primos. com exatamente 2 fatores primos, certo? Permitindo ser o mesmo, 3 vezes 3, certo? Então, o 9 vai entrar no segundo andar, o 6 vai entrar no segundo andar, o 4 vai entrar no segundo andar, blá, blá. O último andar é quem? O 0. E o penúltimo? Quem moraria no penúltimo andar? Ninguém. Por quê? Quem falou ninguém? Eu. Sim, por quê? Porque se o. Se quebrar o elevador já era. Sim. Por quê? Por quê? Porque se o segundo andar são todos o resto dos números. Não, peraí, tem terceiro andar também, né? Não, tem uns primos, aí tem depois dos primos que são todo o resto. Não, todo o resto não. Letícia não falou bota todo mundo, falou bota aqueles que são tem exatamente 2 fatores primos permitindo repetição. Agora o 12, dá para ver, espero que ele não mora no segundo andar, ele mora no terceiro andar. Então tem mais andares. Quantos andares tem? Uma infinidade de andares. E a pergunta é quem é o penúltimo? Quem mora no penúltimo andar, sim? Não? Ok, vamos lá. Quem moraria... O que propriedade deveria ter um suposto morador, M, do penúltimo andar? Penúltimo andar significa o quê? Está aqui exatamente, certo? Então ele deveria... Não, peraí. Não sabemos se esse raciocínio da Letícia vai servir para todo mundo.
Inclusive, pelo fato que parece que tem uma infinidade de andares, não tem como falar uma infinidade de primos, sei lá o que. Quero falar pela maneira que a gente concordou o que significa desenhar essas coisas aqui. Então, se é para desenhar um andar aqui, eu considerar esse cara aqui, o M, o que ele deveria satisfazer? Mais mãos? Eduardo, falei. Peraí, pera. Porque a resposta da Letícia serviu bem, é serviu para o segundo, terceiro, quarto andar e tudo mais, mas não pode ser considerado como se isso fosse o critério disso. O critério de qual andar você vai morar tem a ver com como você desenha as linhas. Então, se era para um cara lá morar no penúltimo andar, ele queria dividir o zero, ok? O que mais? Um segundo. É possível dividir o zero? Beleza. E, na verdade, todo mundo divide o zero. Mas isso não significa que você vai entrar nesse andar, porque para você entrar de fato no penúltimo andar, significa que tem uma linha do M saindo para o zero. E precisa saber duas coisas para ter o direito de desenhar essa linha. A primeira é essa, que me lembro do teu nome? Gabriel Soares acabou de falar, que o M precisa dividir o zero. Beleza, por enquanto todo mundo passa esse critério para entrar morador do penúltimo andar. E o que mais? Alguém da linha anterior tem que dividir. Ninguém, no caso. Peraí, fala de novo. Alguém da linha anterior tem que dividir. Não quero ver a linha anterior, ok? Os moradores da linha anterior, talvez uns vão dividir, ok? Mas quero saber o que acontece entre o M e o zero. João Emerson? Que não existe um N entre o M e o zero, tal. Sim, exatamente. E linha significa só isso. As outras coisas podem acabar sendo verdade ou não, mas a definição seria, quando vou botar a linha, seria essa. O de baixo divide o de cima e não tem como enfiar ninguém no meio. E é exatamente por isso que vamos eliminar a possibilidade da existência de um penúltimo andar. Qualquer cara do penúltimo andar deveria satisfazer isso, que isso é, desculpa, o M divide zero, beleza, isso todo mundo satisfaz. E também deveria satisfazer o que é? Não teria ninguém entre enfiável aqui. Alguém pode falar para mim um número que eu posso sempre enfiar aqui? O M mais 1 não. M vezes 2. M vezes 2 sim. Tá? M vezes 2 é divisível pelo M. Qual K? O 2, ok? E o 2M também divide o zero. Então, posso já desistir dessa ideia que o fim dessa coisa que é chamada reticulada, que está crescendo assim, vai ter um penúltimo andar. Aqui vai ter umas pontinhas assim que eu vou acabar desenhando dessa maneira. Sim. Mas nesse caso, se eu for regredindo, eu também não posso encontrar um antepenúltimo, nem um antepenúltimo. Não tem nem... Porque para ter antepenúltimo precisa ter um penúltimo, né? Justamente, mas assim, se eu for seguindo, teoricamente eu não conseguiria encontrar o primeiro e o segundo, porque eu iria... Não, eu posso descer. Eu posso começar descendo aqui. Não posso... desculpa, subindo. Não posso descer. Você começa no zero, você fala aqui. Quem divide o zero e não tem nenhuma entre os dois? Nenhuma inteira satisfaz isso. Bem fácil de demonstrar isso e perceber. Estamos ok com essa ideia? Ok. Preciso ver qual seria o clicker também. Mas antes de ver isso, quero dar uma definição extremamente crucial para tudo que a gente vai fazer. E vocês já conhecem isso, mas não desse jeito. E precisamos estabelecer isso do jeito certo. Eu estou falando... Não, na verdade, ok, isso vai ser a primeira coisa que vamos ver na aula, na próxima aula. Quero ideias sobre como eu poderia definir, rapidinho, essa relação que eu conheço desde criança. Então, já defini o divide, quero ideias sobre como poderia definir essa. Prestem atenção que se eu conseguir definir essa, eu posso definir essa. Certo? Eu vou falar o que é. Que o x é menor ou igual a y significa isso ou isso. E vice-versa. Se eu conseguir definir essa como primitiva, ou se eu conseguir definir essa, eu consigo depois definir essa. E vice-versa. Então, o desafio é escolher uma das duas. Também serve para essas, tudo que eu falei. Uma das quatro, para definir. Alguém tem alguma ideia? Tem lá, falei. Qual das quatro você vai definir?
Essa aqui? Ok, vamos lá. O x você vai falar que é menor de y. Significa? Existe K, Muito bem. então que x mais K é igual a y. Muito bem. Brigas? Quem gosta dessa ideia? Tem uma briga lá no final e... Júlia ou nada a ver? Sim? Fala aí. E se K for um número negativo ou for zero? O que... Eu vou traduzir tua dúvida, tua briga, para ficar um pouco mais... tipo, você tem um contra-exemplo, no caso, o que significa contra-exemplo? Ele ia falar o seguinte, com a definição de Luiz Felipe, o 3 vai acabar sendo menor ou igual do 2. Porque para satisfazer a definição de Felipe, basta Júlia achar um K, tal que é 3 mais K, igual a 2. Qual o K, Júlia? Ou menos 1. Então, essa é uma das maneiras que uma definição pode acabar sendo errada. Compilou, ou linha aceitável, por exemplo, mas o que estava no coração do Luiz Felipe era com certeza uma relação que não deveria satisfazer isso. De fato, essa definição, na verdade quase essa, se eu incluir o menor ou igual aqui, serve bem para qual mundo? Os naturais. E de fato a gente vai definir os naturais, o menor ou igual exatamente assim. Existe um K tal que satisfaz isso. Ok? E podemos definir a menor também e tudo mais. Eu acho que o Plicker tem a ver com essa coisa que eu acabei de falar. Fazemos isso e podemos discutir mais essa questão. Ok, a pergunta é diferente. O que vocês vão ver não é a pergunta que eu quero para votar. A pergunta seria se eu posso definir ou não a ordem de fato. Tipo, a primeira tentativa não deu certo, mas talvez tenha outra certa. Então, o A, não dá para ver, o A vai significar sim e o B vai significar não. Certo?